Olá! Hoje é o nosso terceiro encontro falando de políticas. Somos um grupo só de mulheres discutindo política. E hoje a gente falou sobre qual é o nosso papel. Qual é o papel meu, enquanto indivíduo, enquanto mulher, enquanto cidadã, e qual é o papel desse grupo. Por que esse grupo existe? A gente vai sentar aqui e vai reclamar do governo, da política, daquilo que não é feito, dos super salários, dos privilégios. Ou qual é o papel que esse grupo tem como agente de transformação na vida, na verdade, na história do nosso país. Bom, e aí que a gente concordou que o nosso papel, nosso principal papel enquanto cidadãs e mulheres, é de nos informar, de buscar a informação, verdadeira. Hoje a gente vive na era das fake news, então a gente é bombardeado com notícias que normalmente não são verdadeiras. E a gente também tem as notícias verdadeiras. E aí a gente fica perdida hoje em dia em qual é a notícia que é real ou não. E aí, a partir dessas informações, a gente tendo esse conhecimento nas mãos, a gente tem o poder. O poder de disseminar, o poder de contar para outras mulheres, o poder de influenciar outras mulheres a tomar a melhor decisão. E além da fake news, existe também hoje a propaganda. Não só hoje, né? Isso já existe há bastante tempo. Mas existe a propaganda política. Então, é o político que posiciona, que se promove. Então, ele cria um site, por exemplo, para ele. E nesse site, ele conta para você as coisas que ele está fazendo. Olha, eu combinei que eu ia fazer tal coisa, fiz um projeto de educação, fiz alguma coisa super legal. Mas ele não te conta na propaganda dele aquilo que ele não está fazendo. Então, por exemplo, ele pode ser um político super legal, votou a favor de um projeto super legal de educação, mas é um político que gastou toda a cota, extrapolou o teto de gasto dele, votou a favor do super salário, votou a favor dos privilégios. Isso ele não vai te contar na propaganda dele, ele só vai te contar a parte da educação. Por isso que é muito importante tomar decisões em que você tenha o máximo de informação possível. Porque qual é o grande problema de ser enganado? O grande problema de ser enganado é que a gente pode continuar onde a gente está hoje. E muito provavelmente você também deve estar insatisfeita no lugar que a gente está hoje. Porque se tivesse tudo muito legal e funcionando muito bem, talvez a gente nem tivesse esse grupo de mulheres discutindo política, porque não seria necessário, a gente estaria cuidando de outros afazeres da nossa jornada. E aí, é claro, né, além, né, da importância do conhecimento, o seu poder, o quanto custa o fato da gente estar desinformadas, né? Então, quanto custa hoje, por exemplo, o parlamento no Brasil? Quanto custa hoje a classe política para o Brasil? A gente discutiu há um tempo atrás a questão da Previdência, porque a Previdência causa um rombo na economia, e a Previdência, e aí a gente votou na reforma da... A gente votou não, né? Existiu a reforma da Previdência, foi toda uma situação, porque a Previdência era o grande negócio, né? Era o grande ladrão, o grande escoo do dinheiro, né? Era na Previdência. Mas ninguém fala, por exemplo, que todos os benefícios e os salários avantajados dos políticos geram um rombo muito maior do que a previdência da população inteira. Quando a gente elege, né, os parlamentares para nos representar, a função deles é servir a pátria, é servir o povo. Hoje, o que a gente tem de cenário no Brasil é um grupo de pessoas que se servem da pátria. E eu não estou dizendo que os parlamentares não merecem um bom salário, eu não estou dizendo que os parlamentares não trabalham. É claro que eles merecem um bom salário, é claro que eles trabalham, e é claro que eles têm o merecimento, eles têm que ser recompensados pelo trabalho que eles fazem, porque também se trabalha duro. Mas a maneira como a gente remunera hoje os políticos no Brasil não condiz com a maneira como as empresas privadas remuneram seus colaboradores, que também geram resultados, que também trabalham muito. Então, qualquer pessoa que trabalha numa empresa não é remunerada da maneira como um político, por exemplo, é remunerado, que tem inúmeros auxílios. E esse preço a gente paga, porque quem paga é o dinheiro público, mas não existe dinheiro público, existe o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro. E quem paga é a gente, quando a gente não se informa, quando a gente não toma pé do que de fato está acontecendo com o nosso dinheiro, como que o nosso dinheiro está sendo gasto. E aí a gente põe um pé numa pauta muito polêmica, que é a privatização. Mas o que isso tudo tem a ver? O que privatização tem a ver com super salários e privilégios? É claro que não existe nada né, na vida que seja 100% positivo, que seja 100% negativo.
E a privatização, ela traz uma reflexão muito séria ao porquê, por exemplo, que a gente mantém uma empresa sob o poder do Estado, como o Correios, que vem há 4 anos acumulando prejuízo. Hoje o prejuízo acumulado do Correios é de 2,4 bilhões de reais. A cúpula do Correio já faz um tempo que é composta por indicações partidárias, indicações políticas. Então, pessoas normalmente que não têm experiência com logística compõem a administração principal dos Correios. Então, qual é o motivo do governo manter, por exemplo, uma empresa assim? Né? E ainda assim, com um pequeno detalhe, que o Correio, por lei, ele detém um monopólio, então ele é a única empresa no Brasil que pode prestar serviços postais. Então, além, ele dá é a única empresa no Brasil que pode fazer o que ele faz e dá prejuízo. Além de se indignar, é de se refletir, né? A privatização dos Correios, por exemplo, é algo realmente ruim ou é algo que é utilizada para fazer a tal politicagem que não tem nada a ver com política? Porque política é a ciência para governar o povo. Politicagem é o tal do tomar lá da cá, é o tal do benefício que seja individual, que seja de um partido, que seja de um grupo de pessoas, mas não tem nada a ver com o povo. E aí, dentro dessa reflexão, a gente se pergunta, né? Então tá, então entendemos, né, que a gente tem que ter o conhecimento, que isso leva a gente para onde a gente está hoje, a falta de conhecimento leva a gente para o lugar que a gente está hoje, a falta de nossa participação, que para a gente votar melhor, e aí tem os privilégios, então um dos privilégios a gente está falando na privatização, na questão da privatização. E qual é o papel desse grupo, né? Para que este grupo existe? Então esse grupo existe para trazer essas informações. A gente tem 3 hoje, né? Nós somos em 3 voluntárias disponíveis para recrutar essas informações, para filtrar essas informações, para trazê-las para o grupo, a fim de que a gente crie uma onda de mulheres que contam para as mulheres informações importantes, diferente das que vem contando para a gente. E aí cada uma dentro do seu círculo social, seja com a companheira de trabalho, com a irmã, com a tia, com a mãe, com a faxineira, com a manicure, com a cabeleireira, enfim, no seu círculo social, vá criando um movimento de trazer mais e mais informação. E aí a gente vai sempre discutir ideias, a gente vai sempre discutir propostas. Dificilmente a gente vai ficar presa a gente não vai discutir pessoas, até porque não é esse o propósito do nosso grupo. E é claro que a gente tem a função, a gente tem a intenção, a gente tem o sonho de ser um grupo agente de transformação.